E eu gosto de começar essa aula contando um pouquinho da minha história com esse chakra, porque foi ele que fez com que eu entendesse muito da minha relação com o corpo, de a minha relação com o corpo ser um reflexo da relação interna que acontece em mim também. E de entender que muitas das curas dos nossos corpos e das doenças que a gente vive também vêm a partir de uma compreensão mental, de uma compreensão etérica, de uma compreensão energética da nossa vida. Lá em 2019, quando eu fui fazer a minha primeira formação, foi minha primeira viagem sozinha. Era em Urubici a formação, que é na Serra de Santa Catarina. E eu fui antes para Floripa, que eu ia ter que ir para Floripa de qualquer jeito. Eu falei, vou antes, já aproveito, fico lá uns dias, vou para a formação, volto para Floripa, fico mais uns dias e volto para casa depois, né? Tava super animada, foi super incrível fazer essa primeira viagem sozinha. E aí chegou um dia antes de eu ir para o curso, minha garganta acordou cheia de pus. E eu vinha de quase uns 2, 3 anos de tendo amidalite de repetição, muita amidalite, os sintomas estavam se agravando, né? Então, antes eu tinha uma amidalite de ter uma dor de garganta, de não conseguir comer direito. Essas últimas eu tava com muita febre, muita dor no corpo, não conseguia fazer nada, então tava realmente travando a minha vida. Eu já tinha feito tratamento com vacina, tomando remédio, e aí parava e voltava. Falei, mas o que que tá acontecendo? E aí, na medida em que eu acordei e vi que tinha pus na minha garganta, eu entrei em desespero, porque eu ia para um retiro no meio da Serra de Santa Catarina, que não tinha ninguém que eu conheço e que não ia ter hospital perto, né? Aí eu falei assim, mudei meu horário do transfer para ir para o curso, decidi ir para a UPA lá, fui para a UPA, aí a médica me passou 50 milhões de remédios anti-inflamatório, antialérgico, antibiótico. Falei, agora eu estou resolvida, vou para o meu curso feliz e satisfeita. Fui para o curso durou 10 dias, até o quinto dia não tinha melhorado nada, né? E parecia quase piada comigo, né? Nunca tinha visto isso acontecer. Eu acordava num dia tinha pus desse lado, no outro dia o pus todo foi pro outro lado e parecia Deus brincando comigo, assim, né? Espiritualidade brincando comigo. Eu falei, tá, enquanto você não resolver isso, não vai melhorar. E aí isso me travou muito, porque eu estava querendo fazer um curso, uma formação que eu queria muito há muito tempo, e eu estava muito animada para fazer aquilo, e por isso eu não estava conseguindo interagir, né? Eu não estava conseguindo falar de mim, eu não estava conseguindo fazer nada a partir dessa voz, né? E eu ficava só com raiva de estar assim, porque eu estava querendo aproveitar, não conseguia nem comer direito, e a comida era muito temperada, eu não estava acostumada, nossa, aí começou a virar um caos dentro de mim. Eu lembro que eu fui para a Marcinha, que era a minha mestre do curso, eu virei pra ela e falei assim, Má, não tem nenhum balacobaco que dá pra fazer aí, sei lá, um healing, um reiki, sei lá, qualquer coisa pra me curar disso aqui e tal. Aí eu lembro que ela virou pra mim e falou assim, você precisa aprender a acolher essa dor, Flor, e entender o que essa doença tá te trazendo. Aí eu olhei assim pra cara dela, saí puta, né, pra entender. Como que eu vou entender? Eu só não quero estar assim, né? Tipo, eu só não queria estar assim naquele momento. Eu fui com raiva embora, aí comecei a pedir ajuda pra todo mundo. Para quem faz barra de axis, quem faz não sei o que lá, vai fazer tudo isso aqui comigo para ver se eu melhor. Aí as meninas começaram a me ajudar, né? Porque a gente tinha construído um campo de irmandade muito forte, mas mesmo assim eu me sentia muito acolhida, muito encolhida. Me sentia acolhida por elas, pelas medicinas delas, mas eu não conseguia interagir de forma verdadeira. Eu tava só querendo sair daquele estado que eu tava. E aí a gente teve a nossa iniciação em Reiki 1 e 2 lá. E antes a gente teve a aula sobre os chakras. E na aula sobre os chakras, ela falou muito sobre a nossa comunicação, ela falou muito sobre o falar, né? Quando a gente está com dor de garganta, é muito comum que a gente esteja guardando coisas dentro da gente, que a gente esteja com medo de falar algo para alguém, de expressar algum pensamento nosso. E quando ela falou isso, eu saí da aula e falei assim: nossa, é isso. Eu tava me sentindo nesses dias, eu me vi num padrão muito infantil meu. Quando eu era pequena, eu ia para. Eu estava na escola, enfim, tinha qualquer dúvida na escola, eu ficava com vergonha de perguntar. Porque eu falei assim, vai que a pergunta é muito idiota, vai que os meus colegas vão rir da minha cara e tal. Aí eu não perguntava, falava, não, vou perguntar no final pro professor. O professor ficava lá sozinho, olhava as pessoas, falava, continuo com medo, não vou, e deixava de perguntar. E eu me vi muitas vezes fazendo isso também na aula. E era um padrão que eu não tinha mais, assim. Na faculdade eu já não tinha mais isso, eu já tinha trabalhado isso muito, mas naquela hora veio a minha criança muito forte, assim, para eu precisar olhar. Quando eu entendi isso, eu saí do templo para a gente
gente para o refeitório almoçar. Aí eu comecei a falar com todo mundo. Agora eu entendi o que aconteceu comigo, e que não sei o que lá, e que não lá, lá. E eu comecei a ter menos vergonha de falar da minha história, porque eu também sentia que a minha história não era tão importante naquele lugar, né? Essa criança bem ferida que vai se encolhendo e se escondendo mesmo. Aí eu comecei a me abrir. Nesse dia à noite eu tive um sonho que eu estava numa maca, que tinham várias pessoas de branco trabalhando na minha cura. No outro dia já não tinha praticamente pulso, a febre já foi praticamente zerada. Eu ainda tive um picozinho de febre, mas eu tinha certeza que aquilo estava se resolvendo. Antes disso, parece que nada estava resolvendo, né? E esse foi o primeiro chacoalhão da vida, porque eu sempre fui muito hipocondríaca, né? Então, qualquer dorzinha que eu sentia, eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero sentir essa dor, me dá um remédio aí, né? Dor de garganta, não quero, dor não sei o que lá, não quero. Ale, dois. Não queria remédio de qualquer jeito, não queria sentir a dor. E aí, nesse dia, comprei, não adiantou nada, gastei não sei quantos lá em antibiótico, não sei o que lá, e nada disso estava resolvendo. E essa foi a primeira vez que eu entendi que as doenças, elas também são manifestações de coisas que a gente vai acumulando na nossa vida, né? São somatizações, principalmente quando a gente traz alguma doença por repetição. No caso, sempre tive problema respiratório, quando eu era pequenininha tinha bronquite, até hoje tenho rinite, sinusite e tinha muita amidalite, ou seja, só chakra laríngeo, né? Só a laringe aqui gritando na minha cabeça, né? De vamos olhar para isso. E nesse curso acho que foi uma virada de chave para eu entender que foi eu entender de forma racional, foi eu entender na prática, né? Quando você entende na prática, eu parei de duvidar de qualquer coisa que acontece no meu corpo. Eu falo, isso aí tá vindo para me ensinar alguma coisa. Por mais resistente, por mais medo que eu tenha de muitas coisas que aconteceram, né, de lá para cá, eu tenho visto que o nosso corpo, ele realmente ajuda muita gente a se curar, né? E aí, recentemente, eu tive uma questão de alérgica de fazer uma cirurgia que era na cabeça, e eu escutei uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Que eu não sei se eu já falei até aqui para vocês, mas vou relembrar que eu acho que é importante, que não é a gente que se cura de uma doença, é a doença que cura a gente de algo, né? Então, problemas respiratórios e dor de garganta são coisas muito comuns da gente ver aqui na nossa sociedade, né? Então, a gente precisa olhar para ver o quanto desse chakra está bloqueado na nossa vida e ser o agente de transformação desse chakra, fazer uma ação diferente. Então, todos esses conhecimentos que a gente acessa, eles ajudam a gente a ter mais força para fazer diferente, que é onde realmente as coisas vão ser transformadas, quando a gente escolher fazer algo com isso que a gente sabe. Mas essa etapa de saber, de ter esse conhecimento, ela é muito importante também.